da minoria, José Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, só aumentar um som um pouquinho, que eu ainda estou com gripe. A minha fala, senhor presidente, evidentemente, é para fazer alguns comentários sobre fatos que me chamaram muito a atenção nos últimos dias. Na semana passada, o jornal Valor Econômico trouxe uma matéria importante e fazendo uma comparação entre o período onde o presidente Lula governou o Brasil e o período atual no que tange os indicadores sociais e econômicos. E nesta matéria, o jornal faz uma caracterização de que o Brasil, o país, está com saudade do presidente Lula. Hoje, tem uma outra notícia que me chamou muito a atenção, senhoras e senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras. A Fundação Getúlio Vargas, hoje, divulga um relatório onde vejam a importância desse dado. A Fundação Getúlio Vargas divulga hoje que, fazendo uma comparação com esse momento econômico atual e o momento econômico dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, na era Lula, nós tivemos os melhores indicadores sociais e econômicos da economia brasileira. Deputada Luiza Erundina, dos últimos 30 anos, vejam bem, dos últimos 30 anos, dados absolutamente importantes para a nossa reflexão. E hoje, senhoras e senhores parlamentares, eu estava no almoço com vários governadores e os líderes, de vários líderes de bancada, e eu estava chegando no almoço, e aquelas conversas paralelas, de 2 a 2 e tal, com vários governadores, e eu ouvi muito lá, deputado Valdir, rapaz, você viu? E eu fiquei me perguntando o que seria aquilo, e eu recebo a notícia, e acaba de ser, naquela manhã, onde os governadores estavam reunidos, divulgado uma pesquisa que o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários de uma provável disputa de 2018. Eu não quero nem falar propriamente da pesquisa, mas o que eu quero colocar aqui é que já se passaram 8 meses, deputado líder André Moura, já se passaram 8 meses e é preciso que as lideranças do governo se deem conta disso, que a base do governo se dê conta disso. Já se passaram 8 meses e até hoje ninguém sabe para onde é que vai a economia brasileira e qual é o caminho que o país trilhará nesses próximos meses ou até em 2018. Eu faço aqui um olhar no passado, e eu lembro, lendo a história, que em 1946 deram o golpe no Getúlio. Todo mundo lembra disso. Os estudiosos lembram disso. Getúlio se recolheu, foi para São Borja, e em 1951, Getúlio volta com o voto popular. E foi exatamente no período do voto popular, onde o Getúlio voltou, que ele marcou a história do Brasil, principalmente com a nossa querida CLT, com o fortalecimento da criação da Petrobras e várias outras medidas de proteção social no país. Aliás, essa CLT, que o governo atual quer fazer uma reforma para estabelecer uma máxima, que é a centralidade da reforma, que é o chamado negociado se sobrepondo ao legislado.
Essa é a fonte inspiradora dessa reforma trabalhista que está em tramitação aqui nesta casa. Ou seja, o legislado não vale mais nada. Tudo tem que ser com o negociado se sobrepondo a tudo. Ou seja, um instrumento importante que é exatamente para regular a relação entre capital e trabalho está sendo desmontada nessa reforma trabalhista. Mas por que então, nesse período do Lula, não teve crise econômica? É claro que teve. Não teve problema na economia? É claro que teve. A diferença é que no governo do presidente Lula, lá atrás, ele enfrentava as crises com uma centralidade que era justamente colocar crédito na praça, transformar os bancos públicos em instrumento de crédito para que a economia pudesse gerar oportunidade e gerar renda. Ou seja, foi exatamente nesse período que o Lula governou o Brasil que os pobres entraram no orçamento público da União. É claro que alguns vão dizer aqui que fizeram oposição ao nosso governo. É claro que alguns podem dizer, mas a crise foi iniciada no final do governo da presidenta Dilma. É verdade. Mas vocês vieram ao parlamento e disseram que em poucos meses iam tirar a Dilma porque o país voltava a ter credibilidade, a economia voltava a crescer e nós encontrávamos o caminho do desenvolvimento, do crescimento econômico. Quase 13 milhões de desempregados. Por que as pessoas estão com saudade do Lula? Alguns até ficam um pouco assim envergonhados quando encontram a gente, quando dizem, por exemplo, o que está acontecendo, batem tanto em Lula, é todo dia, até o episódio da morte de Dona Marisa, e as pessoas não entendem por que o presidente Lula ostenta esse prestígio no Brasil. Sabe por quê? Porque o povo percebeu. Um minuto, senhor presidente. E eu concluo. As pessoas estão com saudade da transposição do São Francisco que está parada, do Bolsa Família, do reajuste do salário mínimo, do FIES, do Ciência Sem Fronteira. O país está com saudade do Lula, é porque as pessoas percebem o desastre econômico daqueles que prometeram o céu e estão dando o inferno para o povo brasileiro. A economia está patina, os investimentos públicos estão caindo e a solução não é fazer reforma, tirando direito e quebrando direito. Por isso, senhor presidente, é que o atual governo tem uma rejeição tão alta. É preciso, eu ouvi muito discurso da oposição na época aqui, quando eu era líder do governo da presidenta Dilma, deputado Priante. Ninguém governa o Brasil com 13% de aprovação. Ninguém governa o Brasil com 10% de aprovação. Está aí o resultado. Abram o olho. O Brasil pode se transformar e pode, inclusive, tomar um... Senhor presidente. Deputado, eu vou reduzir o tempo do PT, então. Senhor presidente. Senão vai acabar de explodir o tempo aqui da sessão. Senhor presidente. Presidente, eu só concluo numa frase. Deputado falar. Portanto, senhor presidente, o Brasil está com saudade do presidente Lula, porque ele fez, e fez muito, e o Brasil reconhece o seu legado, e é por isso que ele poderá voltar em 2018, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Zaratini, pela liderança do PT. Senhor presidente, só queria justificar que o deputado Danilo Forte tem acompanhado as votações e votando